Vamos lá, vou repetir aqui. Imagina você vender a sua casa para comprar criptomoedas com o objetivo de multiplicar em 10 vezes o valor. Porém, não foi isso que aconteceu. Fica até o final que você vai saber o que aconteceu. Porém, ele também tinha uma premissa, né, que se ele multiplicasse, só dobrasse o valor, já estava no lucro. Então, assim ele fez. Vamos entender essa situação, o que ele fez, o que aconteceu aí. Se você está chegando agora por aqui, eu me chamo Rosiele Pegado, eu sou especialista em finanças pessoais e aqui eu te ensino a cuidar do seu dinheiro através de um planejamento financeiro. Porque não existe essa de você lucrar com uma carteira de investimento se nem um planejamento financeiro você tem. Então, e o planejamento financeiro não é o controle financeiro. O planejamento financeiro é mais robusto, são vários pilares que vão desde o controle financeiro, a gestão de ativo, gestão de patrimônio, gestão sucessória, gestão tributária, né? Gestão de risco e seguro de vida. Então, são esses os pilares do planejamento financeiro. Partindo disso aqui, né? Entendendo isso aqui, a gente entende que se você vende o seu imóvel para multiplicar em 10 vezes, a primeira coisa é você não tem um planejamento financeiro, porque no planejamento financeiro existe uma análise de risco que eu acabei de falar, e é isso que a gente vai identificar aqui. A pessoa vendeu o imóvel e comprou criptomoedas com o objetivo de multiplicar em 10 vezes. Presta atenção, ele executou a ação, realizou a venda da casa e aplicou nas criptomoedas. Porém, assim que ele aplicou o Bitcoin, as criptomoedas que ele comprou, desvalorizaram 90%. Sim, ao invés dele ganhar 10 vezes mais, ele ficou apenas com 10% do valor que ele tinha. E, gente, que quando cai assim, é difícil voltar, né? Não tem essa, caiu, eu comprei a 10, caiu para 5, não pensa que daqui a 1, 2 meses vai voltar. Às vezes demora anos e às vezes não volta mais, né? E aí ele saiu com a perda de 90% do valor. Aonde que está o problema aí? Se ele tivesse feito uma análise de risco, ele não faria isso, né? Porque na análise de risco, a gente cria o cenário e aponta, tá? Se multiplicar 10, se multiplicar 1, se não multiplicar, se você perder, né? Você faria uma análise de risco e aí você age com mais bom senso. Mas não foi isso. Deixa eu ver se eu tiro essa. Melhorou? Não sei. Mas não foi isso que ele fez, né, gente? Ele foi lá, olhou só o resultado imaginário da cabeça dele e foi lá e realizou a compra. Eu já tive uma pessoa que me procurou, só que era a mesma questão, mas não com o sentido de multiplicar o dinheiro, e sim de viver de dividendos. E como é que funcionava isso? Ia vender a casa e viver dos dividendos. E eu expliquei, ali eu mostrei uma análise de risco. Eu falei assim, olha, às vezes os dividendos, eles não pagam, né? Acontece alguma coisa, alguma situação, suspende o pagamento. Se isso acontecer, primeiro ponto da análise de risco, e diminuir o valor, você tem da onde tirar dinheiro para se manter, né, para pagar o aluguel? Ela falou, não. Eu falei, quanto é o valor do aluguel? Aí ela pegou, falou R$5.000. A casa valia 500, vamos dizer assim. Eu falei, olha, primeiro, você não vai faturar 500, você não vai lucrar 500. Você pode vender a casa por 500 ou pode vender a casa por menos. Já é a segunda análise de risco aqui, segundo ponto que a gente... Aí ela pegou e falou assim, não, como assim? Eu falei, olha, para você vender a casa por 500, você tem que ter o comprador de R$500.
Porque possa ser que a pessoa, vocês não encontrem, a pessoa queira dar 400, 450. Já tem uma análise aqui que a gente tem que considerar. O segundo ponto é, mesmo que você venda por R$500, você não vai receber R$500, porque você vai ter que pagar um imposto sobre o lucro desse imóvel, a diferença do valor desse imóvel. Você seria isenta dessa questão se você comprasse um outro imóvel daqui até 180 dias. Mas você não vai comprar, você vai aplicar. Então você vai ter que pagar um imposto. Então você não vai receber 500 mil. E isso não vai te dar 5 mil de dividendos. Já começa por aí a questão. Aí eu falei, se você não receber 5 mil de dividendos, que é quanto é o aluguel da sua casa, você vai fazer o quê? Ela falou, eu vou ter que pegar parte do dinheiro para ir inteirando. Eu falei, então aqui a gente tem um outro ponto. Se você usar o dinheiro, se você usar o dinheiro da casa, você vai acabar com o dinheiro. Você não vai ter, porque assim, vamos supor que ela colocou na hipótese mínima 490 mil. Ela não vai receber 5 mil de dividendo, gente. É muito raro. E aí ela vai ter que pegar e inteirar lá R$100. Aí ela já começa a pegar, vamos dizer que ela começa a pegar um pouquinho de dinheiro lá. No outro mês ela tem menos dividendo, aí ela vai ter que pegar mais dinheiro. Isso ela vai acabar o dinheiro. E eu falei, e o ponto-chave aqui, que eu acho que não foi dito para você, você não pode utilizar todos os dividendos. Você tem que reinvestir parte dele, né? Uma parte desses dividendos você tem que reinvestir, porque o dinheiro vai perder valor para a inflação, né? O dinheiro que está aplicado, ele vai se desvalorizando aí. Você tem que ir colocando dinheiro para ele ir vencendo. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, e outra? Você sabe que isso aqui é renda variável, né? Que essas cotas podem cair e aquele montante que você tem lá vai diminuir. Você vai continuar com o mesmo número de cotas, mas o valor vai cair. Ele vai diminuir. Ela falou, nossa, ele não me falou nada disso. Eu falei, ele não vai falar, né? Ele é uma pessoa interessada em movimentar esse dinheiro. Ele ganha nesse giro, né? Eu ganho pela minha mentoria. Então, o meu objetivo é ser muito clara, muito transparente com o cliente. Inclusive, se você quiser uma mentoria comigo, o link vai ficar aqui na descrição. Mas para você ver que quando você não faz um planejamento financeiro, claramente você vai pular uma etapa importante, que é a análise de risco. A análise de risco é fundamental no planejamento financeiro, para que você analise todos os riscos e tudo que pode dar errado e como você vai mitigar, diminuir caso esse problema aconteça. Então vejam só que o que foi ofertado para ela foi apenas venda a sua casa, viva de dividendos e tá tudo certo. E isso não é tão simples assim. E quando eu fui explicando isso para ela imediatamente caiu assim, acho que na real, né? E ver quanto de risco ela estava sofrendo. E aí, para fechar essa análise com ela aqui, essa ideia que eu estou apresentando para vocês, eu falei para ela assim, e eu tenho mais uma pergunta para você. Quantos imóveis você tem, além desse, para você fazer essa transação? Ela falou, nenhum. Esse é o meu único imóvel. Eu falei, você vai vender o seu único imóvel que já está quitado e vai tomar esse risco, esse nível de risco? Ela falou, olha, eu tô bastante angustiada. Isso foi uma proposta que foi dada pro meu marido. Eu já chorei. Eu falei, olha, só pelo fato de você me falar que tá angustiada, já tem um outro risco aí, porque o melhor investimento, o melhor retorno que você pode ter de um investimento é ter paz, dormir tranquilamente, não ter essas preocupações. Então, não faz muito sentido você me falar que tá angustiada, que tá com medo
né? Sem sequer saber disso que eu tava falando pra você. Aí ela falou, não, eu vou conversar com meu marido, porque foi me apresentado uma outra coisa, uma outra proposta. Falei, claro, foi te apresentado o canto da sereia, né? Que você vai vender, vai ser tudo bonitinho. Você tá na renda variável, você não tá na renda fixa. E todo investimento tem risco, inclusive a poupança e a renda fixa. Eu falo sobre isso, né, no meu e-book, que é Invista Sem Medo. Inclusive, se você quiser, tá na Amazon. Mas, voltando aqui à ideia que eu tô falando. Então, a pessoa lá na criptomoedas, ela tomou um risco e perdeu. Essa moça, se ela não tivesse feito um planejamento que incluísse a análise de risco, ela também teria perdido. Né? Porque a gente olha só o ganho, mas esquece de analisar a perda. E a perda, ela vai acontecer, gente. Não tem essa, né? Então, o que eu quero trazer para você aqui é, se você receber qualquer proposta, e principalmente se ela for muito ousada, com um retorno muito alto, saiba que você está assumindo um risco também muito alto, muito alto. E se você está preparado para ter de volta isso, entendeu? Então, toda vez que vem esse negócio, olha, dobrado 10 vezes, gente, toma cuidado, toma cuidado. O problema das pessoas é que elas querem resultados assim, ó. Se você fizer o seu planejamento, fizer seu controle financeiro, pensar no longo prazo, começar a poupar, economizar e investir, você vai ter sucesso financeiro, você vai ter equilíbrio financeiro. A grande questão é que talvez você não fique milionário, multimilionário, como essas pessoas pregam por aí, mas você vai ter uma vida confortável, você vai poder fazer uma viagem, fazer um passeio, ter um dinheiro ali para qualquer imprevisto. Isso vai acontecer. Mas as pessoas não querem isso, elas querem pular etapas e sem conhecimento nenhum achar que vão tomar. E claro que em determinado momento você vai ter que, se você quer crescer, você vai ter que tomar um risco, mas tem que ser um risco calculado, um risco que, se der muito errado, como você vai sair dali e não do nada, sabe? Do nada você vai conseguir resolver esse problema. Então, esse é o meu recado para você, né? Preste bem atenção nessas informações, nessas ideias que são dadas aí, aleatórias, sabe, gente? Sem nenhuma análise, sem nenhum critério. Porque ao invés de você ganhar dinheiro, você vai acabar perdendo. Então, esse é o meu recado para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. E, gente, quer uma mentoria comigo? O link vai ficar aqui na descrição. E se você for aquela pessoa Rose, olha, eu entendi o que você falou, mas eu tô muito antes disso, porque eu tô muito endividado, não consigo sair desse problema. Aí eu convido você a conhecer o meu curso Como Sair das Dívidas. Nesse curso eu mostro esse cenário que eu falei aqui, mas de um outro ângulo, através do mapa de dívidas, como você vai controlar, como você vai negociar, como você vai quitar as dívidas e como você vai evitar cair no endividamento de novo. O link está aqui na descrição e também no meu site rosiellepegado.com.br. Eu vou ficando por aqui. Beijo e cuide bem do seu dinheiro. Lembre-se disso.